Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21, nós vamos ler hoje. Evangelho segundo João, capítulo 21. Você pode acessar e pode deixar guardadinho aí. João 21, versículo 18, nós vamos ler. Se você é daqui do MAP, ou se você me ouve falar com um pouco de frequência, você vai saber que uma das formas que Deus mais fala comigo é através de coisas que acontecem no dia a dia. Através de coisas que a gente experimenta no cotidiano. Eu tenho certeza que Deus usa coisas que acontecem no teu dia a dia, coisas que acontecem repetidas vezes. Ele usa para que você tenha clareza, conhecimento e aprenda a respeito das coisas que Ele quer te ensinar. O que acontece é que muitas vezes nós passamos a vida e passamos os momentos de forma desapercebida. E a gente vai vivendo a nossa rotina e vai imaginando que aquilo tudo é apenas a rotina. E a gente não consegue ter lentes para enxergar aquilo que Deus está falando para nós através de coisas simples. E o tema dessa mensagem deve ser muito legal se você. Foi uma frase dita pela Helena. Um dia a gente estava tomando café de manhã em casa, e graças a Deus a gente tem a oportunidade de fazer praticamente todas as refeições juntos, na mesa. Então a gente senta à mesa e come, quase todos os dias. Sem celular, sem televisão, sem a mesa. E a mesa é onde a gente discute as coisas que acontecem na nossa vida. A gente fala das coisas que a gente quer, a gente tira sarro um do outro, enfim. A mesa é o lugar onde acontece a vida da família lá em casa. E nesse dia especificamente, já tem um tempo, e essa palavra vem maturando no meu coração já tem um tempo. Esse dia de manhã, a gente conversava a respeito das coisas que deveriam ser feitas naquele dia, e eu tinha muita coisa para fazer, e eu comecei a falar, eu vou fazer isso, e eu vou tal, e eu vou para lá, e eu vou para cá, e hoje tenho isso, e tem aquilo e tal. E lá pelas tantas, o silêncio fica na mesa, e a Helena larga a seguinte frase: deve ser muito legal ser você. E eu olhei aquilo assim, falei, ué, né? Falei, mas por quê? Bom, primeiro você não precisa ir para a escola. Mas você tem o teu próprio carro, você pode ir para onde você quiser. Você tem o teu dinheiro, você pode comprar o que você quiser. Mas o que mais me chamou a atenção naquele dia não foi o fato de eu poder ir para onde eu quiser, porque mal sabe ela que eu não posso ir para onde eu quero. Eu tenho que ir aonde eu preciso ir. O meu dinheiro, eu tenho ele próprio, mas ele não é infinito, ao contrário do que ela imagina, né? Então, mas o que mais me chamou a atenção naquele dia foi essa coisa que eu e você e todo mundo tem, de olhar para a vida de uma outra pessoa e ficar imaginando que legal deve ser você. Isso é tão enraizado na gente. A gente tem esse senso de inconformidade com a nossa própria vida e esse senso de desejo que às vezes beira quase a inveja com relação à vida dos outros. E nessa de ficar olhando a vida dos outros, pode ser que a gente se perca. E eu queria ter conversado com a Helena naquele dia. Só que ela é pequena ainda. E depois disso eu orei a Deus e falei, Deus, o que eu deveria ter falado para a Helena? O que eu deveria ter dito para ela como resposta para a frase dela, deve ser muito legal ser você? O que o Senhor diria para ela? E eu pedi a Deus que ministrasse no meu coração como essa comparação com outras pessoas pode ser maléfica para nós. E o que Ele pensa a respeito disso. Então eu não tive a oportunidade de conversar com a Helena. A bênção é que isso também fica gravado. Quem sabe um dia, quando ela for mais madura, eu posso falar, Helena, lembra aquele dia que você falou que deve ser muito legal ser eu? Então, tem coisas para dizer para você, e que eu queria que você soubesse. Quem sabe quando ela tiver maturidade, a gente pode ter essa conversa. Enquanto eu não posso conversar com ela, eu quero conversar com você. Porque eu tenho certeza que você também já olhou a vida de algumas pessoas alguma vez e falou assim, cara, deve ser legal ser esse cara. Deve ser muito legal ser esse cara. Todo mundo faz isso. E tem uma história bíblica que revela isso de uma forma muito eficiente. Por isso que eu pedi para você abrir em João capítulo 21,
e no versículo 18. E eu preciso dar um pouco de contexto para você aqui, para que você entenda o que está acontecendo aqui em João capítulo 21, versículo 18. Bom, Jesus tinha acabado de ressuscitar. Capítulo anterior, Jesus tinha ressuscitado. A Bíblia diz que ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo, e ele tinha acabado de ressuscitar. E aqui, nesse trecho, no final do livro de João, do Evangelho de João, relata esse momento em que Jesus tinha ressuscitado e estava indo adiante deles da Galileia. E você sabe bem que Pedro era um dos principais discípulos de Jesus, e Pedro era aquele cara que havia negado Jesus 3 vezes. Jesus tinha dito que ele o faria e ele fez mesmo. Porque Pedro, assim como eu e você, é aquele cara do ímpeto, assim. Ele fala que não vai fazer e ele faz errado e vai e volta. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu reli isso aqui várias vezes para ver se não era coisa da minha cabeça e que eu estava procurando. Mas parece, eu não sei se você já reparou, que havia uma pequena competição entre João e Pedro. Se você lê o Evangelho, principalmente depois do capítulo 17 de João, e procure isso, você vai ver que há ali uma rixazinha, assim, sabe aquele negócio, aquela provocaçãozinha, entre João e Pedro. E João, olha, eu entendo Pedro, porque eu teria dificuldade de viver com João. Pessoas como João causam dificuldade em mim. É sério. Primeiro que João fala na terceira pessoa. Pessoa que fala na terceira pessoa, para mim, sabe quando você vira o olho assim? Aquele emojizinho do olho virado? Se você me mandar um texto em terceira pessoa, pode ter certeza que se eu não te mandar o emoji, eu pensarei nele. Sério mesmo? João, sério, João? Veja, João falando a respeito de si próprio. Por exemplo, João, você sabe que João era o apóstolo que Jesus amava, certo? Você sabe disso, não sabe? Sabe como que você sabe disso? Porque ele falava. Ele mesmo falava a respeito dele, em terceira pessoa, para ficar mais irritante. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Está escrito aí na tua Bíblia. Várias vezes, inclusive, ele escreve. Toda vez que ele vai falar dele, ele faz questão de dizer, aquele discípulo. Outras vezes ele fala que recostou a cabeça no peito de Jesus. Não satisfeito, algumas vezes ele fala as duas coisas, aquele discípulo a quem Jesus amava e que recostou a cabeça no peito de Jesus. Irritante demais. Jesus ressuscita, olha o evento que está acontecendo, Jesus ressuscitou, está indo adiante deles na Galileia, e João no capítulo 20, tudo que ele consegue dizer é que ele correu mais rápido que o Pedro. Está escrito aí. Olha o que ele diz no capítulo 20. Quando souberam que foi Jesus ressuscitado, aquele discípulo, em terceira pessoa sempre para ficar irritante, aquele discípulo a quem Jesus amava, correu mais rápido do que Pedro e chegou antes no sepulcro. Se eu fosse Pedro, eu ia perguntar para João, quem João? Aquele discípulo a quem Jesus amava. Perguntou, cara, ninguém perguntou para você. A quinta série que vive em mim ia brotar no João, e falar, cara, não dá, João, você é irritante demais, cara. Você irrita as pessoas com esse teu jeito, você fica falando aí, eu já estou de cara, eu neguei o Jesus, agora o cara ressuscitou, e eu corri mais rápido que você, eu cheguei antes, entendeu? Para, cara. E o Pedro, por isso que eu quis dar o contexto, porque o Pedro, agora nós vamos ler o Pedro, que já devia estar de cara, porque tudo, eu cheguei primeiro, eu corri mais, eu era o cara que Jesus amava, eu deitei no peito, eu disse perguntei quem ia ser o traidor, eu não sei o quê, tá, vá dormir, João. E o Pedro, injuriado já, chega para Jesus, encontra Jesus, Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? Sim, Jesus te ama. De novo, Pedro, você me ama? Sim, Jesus te ama. Pedro, você me ama? O senhor sabe, né? Jesus estava ali restaurando Pedro, a gente já falou disso aqui outra vez. E depois, logo imediatamente após essa restauração que Jesus estava fazendo com Pedro, vem o texto que nós estamos aqui. João capítulo 21, versículo 18. Jesus dizendo, agora já é Jesus dizendo, na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso,
significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me, segue-me. E Pedro que já tinha vivido tudo isso aqui que eu tinha falado agora, e Pedro voltando-se, João está escrevendo, tá? E Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, e desse aqui o que será? É comparar, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Eu vou morrer aí, sei lá. E esse aqui? E a resposta de Jesus é nem um pouco educada. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. A resposta de Jesus é um belo: não interessa para você. Não interessa para você. O que te importa? E vendo isso aqui, eu percebi uma coisa. A maior parte das nossas perguntas e das nossas comparações seriam respondidas por Jesus dessa forma: não interessa para você. Mas se existe uma forma de você matar uma coisa especial na tua vida, não existe uma forma mais eficiente de se matar algo especial, comparando isso aí com outra coisa. Quando você compara aquilo que está acontecendo de bom e que tem de especial na tua vida com outra coisa, a probabilidade que você mate aquilo de especial que está acontecendo com você é muito grande. Porque sempre vai haver alguém mais e melhor e tal, e que tem mais, e que possui mais, e que é mais inteligente, e que tem mais seguidores, e que fala melhor, e que tem mais dinheiro, e que tem uma casa melhor, e que tem uma vida que parece melhor. Sempre vai ter. Sempre vai ter. E isso aqui não é novo. Você viu que o texto que eu li tem 2000 anos. Os caras andavam com Jesus Cristo e ficavam nessa. E o Pedro, como é que é? E o João? O que vai acontecer com o João? Cara, não importa para você. Só que no tempo que nós vivemos, essa questão da comparação tomou uma proporção que chega a ser insana, a proporção que se tomou a comparação. Porque hoje, graças à revolução digital que aconteceu, especialmente na última década, você consegue saber a respeito da vida de todo mundo. Todo mundo você sabe o que está acontecendo com o cara. E tem pessoas que parece que fazem questão, absurdamente questão, de dizer para nós o tempo inteiro o que elas estão fazendo. Olha agora como é que a minha vida está maravilhosa, estou indo trabalhar segunda-feira, e daí? Todo mundo está indo, não é só você que está, todo mundo está. Mas o cara quer dizer: meu trabalho é maravilhoso. Sabe aquela coisa? Saindo de Nova York com um casaco, correndo pela rua, com um café na mão, fazendo sinal para o táxi. Ai, que vida maravilhosa que você tem. E a gente vai, sem perceber, entrando nessa, porque a gente tem isso aqui na mão. E o tempo inteiro a gente está rolando uma fonte de comparação. Uma fonte de comparação com a nossa vida e com a vida de outras pessoas. E aí a gente fica nessa. E vai, até. Só que isso está tomando uma proporção tão grande que as pessoas estão ficando deprimidas. Existem pesquisas já há bastante tempo mostrando que o Instagram, principalmente o Instagram, é uma grande fonte de depressão. Porque a gente compara a nossa vida com a vida das outras pessoas. É inevitável você olhar para aquilo ali e automaticamente olhar para você e olhar para aquilo ali de novo e olhar para você de novo e falar assim: não, tem alguma coisa aqui que não está certo. Essa necessidade de ter uma vida perfeita, de parecer que tudo está perfeito e de que as coisas ao nosso redor são maravilhosas. Isso é tão sério, gente, é tão sério, que a gente fica comparando os momentos áureos das pessoas com os nossos piores momentos. Porque todas as coisas que nós vemos no Instagram, primeiro foram filtradas. Tem filtro. Primeiro da pessoa que coloca aquilo que ela quer colocar, aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que ela olha e fala assim: ai meu Deus do céu, agora esse aqui vale o post, olha o meu prato de comida. Maravilhoso. Tem filtro, no meu celular tem um filtro do prato de comida, para ficar mais bonita a foto. E aí a gente compara isso
com o nosso prato de comida. Aí fala assim, mas aquela pessoa também não come aquela comida toda vez. Só que, sem perceber, a gente vai colocando assim, vai colocando, e a gente perde a capacidade de ver que aquilo tudo que está na nossa frente não é realidade. É um universo paralelo que está sendo criado. E por que isso faz mal? Isso faz mal porque a gente não consegue respeitar coisas que deveriam ser respeitadas. Primeira coisa que a gente não consegue respeitar é tempo. Tem tempo para cada pessoa. As coisas acontecem na vida de cada pessoa de acordo com o tempo. A Bíblia mesmo fala, eu já preguei aqui sobre isso, falando das janelas. Tem tempo para matar, tempo para viver, tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Todo mundo tem tempo na vida. Existem momentos que precisam ser encarados de uma forma e momentos que são encarados de outra forma. O problema é que quando nós nos comparamos com as pessoas, a gente deixa o tempo da nossa vida de lado e começa a comparar com o tempo que a outra pessoa está vivendo. É tão doido isso. Quando a gente era mais novo, quando as meninas nasceram, a gente parou de ir para um monte de lugar, porque não dá para ir para um monte de lugar com criança pequena. Só que uma pessoa que tem uma criança pequena está vivendo num tempo, certo? E aí ela olha as pessoas, todo mundo viajando, e fala assim, pô, cara, mas eu não tinha tempo para ir jantar em restaurante bacana, não dava para mim. Eu não tinha como fazer algumas coisas que outras pessoas estavam fazendo, mas aquele era o meu tempo. E não adianta eu ficar comparando o meu tempo com o tempo de outras pessoas. Tem gente que está no tempo de colher frutos que foram plantados, e tem gente que está no tempo de plantar. Tem gente que está no tempo de estudar, tem gente que está no tempo de trabalhar duro. Eu tenho pavor de pessoas que vão na internet, por exemplo, tem um cara que aparece para mim, o algoritmo deve estar errado, porque aquele cara fala que existem empresas autogerenciáveis. Não existe isso. Se eu sair da minha empresa, pode ser que ela vá à falência. Eu vou ensinar você o segredo. O segredo é contratar um outro para fazer o meu trabalho. Eu estou no tempo de trabalhar. Vai chegar um momento que pode ser que chegue o meu tempo de me aposentar. Mas não adianta eu ficar olhando a vida do aposentado e falando assim, eu tenho que viver essa vida aí. Viajar, trabalhar de segunda a quarta. Não. Não é assim. A comparação que não respeita tempo é uma comparação injusta. A comparação que não leva em conta também oportunidades também é uma comparação injusta. A vida não tem as mesmas oportunidades para todo mundo. Não. Existem pessoas que receberam melhores oportunidades do que outras, e por isso que elas, aos nossos olhos, são mais bem-sucedidas. Existem pessoas que nasceram num lar que lhe ofereceu mais oportunidades do que outras. Existem pessoas que entraram em segmentos, por exemplo, de trabalho, que são mais rentáveis do que outros. Eu já falei algumas vezes a minha experiência profissional, por exemplo, como que eu caí no segmento em que eu trabalho? Nem eu não sei. Eu comecei a trabalhar num lugar, daí eu conheci uma pessoa que me levou para um outro lugar, e daí eu comecei a trabalhar nesse outro lugar, conheci outras pessoas, e essas... Você fala assim, mas você tem a tua rede de relacionamento. Sim, mas ela foi sendo criada. O grande problema é que algumas pessoas hoje pegam e tentam empacotar isso e dizer assim, eu tenho o jeito certo que você pode ser feliz e transformar a tua vida numa grande beleza. Se você fizer o meu curso, querem fazer o meu curso? Eu tenho um curso para dar para vocês. A tua vida vai ser fantástica e você vai falar assim, eu quero o curso, porque você olha para o cara no Instagram e fala assim, cara, deve ser muito legal ser você. O que ninguém nos fala é que essa coisa não funciona. Não funciona, primeiro, porque cada um tem um tempo próprio, e segundo, porque cada um tem oportunidades próprias. A vida de cada pessoa se desenrola de um jeito diferente. Quer ver uma outra coisa que cada pessoa tem diferente? Cada pessoa tem uma forma, uma habilidade, uma aptidão diferente da outra. E aí a gente fica se comparando com outras pessoas e é tão insano que nós fazemos isso de uma forma tão estúpida. Desculpa a palavra, mas é estúpida a forma como a gente faz isso, porque a gente compara formas aleatórias e sortidas. Por exemplo, eu queria
ter o cabelo do Justin Bieber, um cabelo mais cheio, assim, bacana. Eu queria ter o físico do Cristiano Ronaldo, que tem a mesma idade que eu, e está trincado. Eu queria ter a inteligência do Albert Einstein. Sabe, mas o que a gente está fazendo? A gente vai fazendo assim, a gente vai juntando um pedacinho de cada um, e vai tentando assim, cara, eu me comparo com esse cara aqui, ó que maravilhoso. Olha que forma física perfeita. Mas daí você vai ver a vida do cara, a forma física dele é maravilhosa, mas ele tem um monte de outras coisas que fala assim, não, isso aí eu não queria não. Eu queria a inteligência do Albert Einstein, mas não queria a aparência dele. O cara era feio pra caramba. Um nariz de coxinha. Mas a gente faz assim, a gente compara pedaços. A gente compara habilidades, a gente compara vocações, a gente vai comparando e a gente vai querendo montar um avatar. E sem que a gente perceba, a gente começa a não saber mais nem quem a gente é. Quais são as minhas vocações, quais são as minhas aptidões. E isso é tão cansativo, essa coisa de comparar é tão cansativo e tão desgastante que a gente vai se esvairindo. E tem gente que está se colocando em posição tão desconfortável porque está tentando fazer coisas que não é da sua natureza. Não é da sua aptidão. Você não tem vocação para isso. Você não tem talento para isso. E não é questão de ter, um tem talento, o outro... Todo mundo tem um talento. O problema é que você está querendo usar o talento que não é seu. Às vezes, acontece comigo bastante isso. Algumas pessoas vêm para mim e falam assim, eu tenho uma ideia de negócio, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Eu tenho tanta vontade, irmãos, eu abro um coração aqui para você, eu tenho vontade de falar para as pessoas assim, falar assim, meu irmão, você não tem aptidão de empresário. E a pessoa não é melhor ou pior do que o outro. Ela simplesmente não é empresário. Tem gente que nasceu para ser funcionário. E que bom. A bênção não está em ser empresário ou ser funcionário. A bênção está em ser quem você é. O João vai morrer como? Cara, não interessa para você. Deixa o cara morrer do jeito dele. Eu quero que ele morra assim, ó. Ele vai morrer assim. A pergunta está errada, Pedro. A pergunta não é como o João vai morrer. A pergunta é, cara, você está disposto a morrer do jeito que eu quero que você morra? Essa é a pergunta. A pergunta para nós hoje que não estamos precisando morrer não é se você vai ser empresário ou se você vai ser empregado. A pergunta é, você está disposto a viver aquilo que é para você viver? Ou você que está querendo viver a vida de outra pessoa? Parece ser esse o cenário aqui. Porque senão, a gente vai ficar se comparando com outras pessoas e vai ficar correndo atrás e buscando e tentando uma coisa que não tem nada a ver com a gente. E nisso a gente vai se machucando cada vez mais. Porque tem gente que vai tentando, por exemplo, no caso que eu falei de ser empresário, o cara abre 10 negócios e vai à falência 11. Que ele quebra até o vizinho dele, por exemplo, que estava concorrendo com ele e não conseguiu competir daí. Ele quebrou os 10 dele mais o do vizinho ainda. E vai nessa, cara, e você vai se ferrando cada vez mais. Existe uma única forma de comparação que é justa. Tem uma forma de comparação que é absolutamente justa. E eu acredito que seja até incentivada biblicamente. É a comparação que você faz consigo próprio. Quando você se compara consigo mesmo, é uma comparação justa. Porque aí você não está tentando trazer a realidade de outra pessoa para você, você está vivendo a tua própria vida. E você está tentando melhorar naquilo que você foi chamado para fazer. Então a comparação que você faz consigo mesmo é uma comparação absolutamente justa. E é uma comparação madura, porque é a comparação de uma pessoa que desistiu de tentar trazer realidades de pessoas de fora para si e começou a ver o seu próprio progresso. Eu acho que todos nós deveríamos, eu falei aqui no começo do ano das listas, em vez de fazer listas para o futuro, deveríamos chegar no final do ano, ou no final do mês, quem sabe, e tirar 1 hora do nosso dia para pensar
nas coisas que nos aconteceram nesse último período e como nós reagimos a ela. As coisas que nós temos certeza que Deus tem para nós e como nós estamos caminhando em direção àquilo. E a gente deve se comparar. Se compare com você mesmo há um ano atrás. Você tem que sentar em algum momento da tua vida, do teu dia, da tua semana, do teu mês, você tem que sentar e falar, cara, quem eu era há um ano atrás? Quem eu sou hoje? Eu estou melhor ou pior? E qual é a escala do melhor ou pior? Eu estou melhor ou pior não em relação aos outros, em relação àquilo que Deus tem para mim. Eu estou melhor ou pior? Com relação a um ano? Com relação a um mês? Com relação a uma semana? A gente tem que começar um dia, pode ser com relação ao dia, eu estou melhor ou pior do que ontem? Essa semana aconteceu um negócio engraçado. Tem um senhor de 74 anos que nos ajuda lá na empresa, sempre que chega carregamento. Seu Zé é o nome dele. E ele estava lá, e lá pelas tantas ele me falou, ô Francisco, parei de fumar. Daí eu falei, que beleza, seu Zé, parou de fumar? Faz quantos dias que o senhor não está fumando? Ele falou, parei ontem. Mas já é um avanço. Hoje ele já não fumou, mano. Parei ontem é melhor do que o fulano parou faz 5 anos de fumar. Cara, o fulano é o fulano, eu sou eu parei ontem. Até vou mandar uma mensagem para ele depois, se perguntar se ele está sem fumar ainda, já faz uma semana agora. É isso aí, eu parei ontem. A minha vida não é a vida dos outros, a minha vida é a minha vida. Deus não vai me cobrar pelas coisas que acontecem com o outro. O João vai morrer do jeito que ele tem que morrer. A questão é, siga-me, você. Deixa o João para lá, me siga você, cara. A vida do João deve ser maravilhosa mesmo. Que bênção, João, vai viver para sempre, né, cara? Ficava tirando sarro de mim aqui ainda vai demorar para morrer, eu vou morrer rápido. O que nós vamos fazer? Segundo Jesus, cara, não interessa para você. Você tem que me seguir. Mas você sabe que isso aqui, tudo que eu falei, não, foi só a introdução? Porque são coisas da carne. Isso aqui tudo que eu falei é da carne. Você não pode se comparar com os outros porque o teu tempo é diferente, porque as suas oportunidades são diferentes, porque as coisas que Deus está fazendo para você são diferentes. Isso aqui é tudo coisa da carne. Não faz sentido. Carnalmente falando, não faz sentido você se comparar com os outros. Estou falando de um jeito carnal, tá? Mas agora eu queria falar com você espiritualmente do porquê que não faz sentido você se comparar com os outros. Porque espiritualmente faz menos sentido ainda. Espiritualmente a comparação faz muito menos sentido. Porque o que Deus criou para nós e nos criou para ser uma pessoa individual. Todos nós somos diferentes. E que bênção que é assim. Eu queria ter a serenidade e a calma de algumas pessoas, mas Deus não me fez assim. E quando eu fico constantemente comparando os outros comigo, é como se eu estivesse dizendo para Deus, Deus, o Senhor não fez um bom trabalho. Quando eu fico tentando pegar vocações que são de outras pessoas e trazer para mim, é como se eu estivesse dizendo para Deus, Deus, o Senhor me fez do jeito errado. E a gente não fala assim, porque quando falado assim, é chocante. Mas as nossas vidas muitas vezes dizem para Deus, Deus, o Senhor me fez do jeito errado. Tem uma frase de Theodore Roosevelt, que é a síntese do que a comparação faz com a gente. Ele diz que a comparação é o ladrão da alegria. Não existem pessoas que se comparem demais e que sejam alegres, porque a comparação rouba a alegria. A comparação faz com que a nossa alegria por coisas que a gente tem recebido e tem vivido sejam destruídas por alegrias de outras pessoas. Sem que a gente perceba, a gente vai entrando num caminho de inveja, de cobiça, de descontentamento, e vai sendo enredado por um sentimento que no final de tudo vai nos destruir. Vai nos destruir. E eu queria ler com você um outro versículo.
Hebreus capítulo 12, versículo 1, representa o antídoto para toda e qualquer comparação que nós podemos fazer na vida. Todas as vezes que você começar a se comparar demais com uma pessoa, com alguém, com um grupo, com qualquer coisa que seja, lembre-se de Hebreus capítulo 12. E o escritor aos Hebreus, depois de ter discorrido um monte a respeito da vida cristã, vai dizer o que nós temos que fazer. Nós, na nossa própria vida. Ele diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos, está em negrito aqui, eu deixei em negrito, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Cada um de nós tem uma corrida na vida, irmão. Cada um de nós está correndo uma corrida. E se você perguntar para qualquer corredor qual é a forma mais eficiente de se perder uma corrida, sabe o que ele vai te dizer? Olhar para a pista do lado. O corredor que olha para a pista do lado, perde a corrida. Isso é tão verdade que se você for ver vídeos, e eu fiz esse exercício, vá ver vídeos de corredores, Usain Bolt, no começo. Ele estava correndo e chegava no final e ele baixava a cabeça assim, não tinha ninguém perto dele. Ninguém tinha se aproximado dele. Ele ia ganhar se ele tivesse parado de correr e começado a dar um trote no final, tão na frente que ele estava. Mas ele não olhava para o lado. Porque a forma mais eficiente de se perder uma corrida é começar a olhar para o lado. A forma mais eficiente que eu e você temos de perder a nossa corrida que nos é proposta é ficar olhando para o lado, olhando por cima do ombro, olhando para o que o outro está fazendo, o que o outro está vivendo. Qual é a graça derramada para o outro? E a gente faz isso diariamente, cara. Porque diariamente a gente rola uma tela que é, como Paulo disse, uma espécie de um mensageiro de Satanás a nos esbofetear, que mostra que a nossa vida não é tão boa, não é agradável, não é suficiente. O casamento de todo mundo é maravilhoso e o meu não. O trabalho dos outros é sempre melhor que o nosso. E Deus continua nos dizendo: eu tenho uma corrida para você. Tem uma raia que é só tua. Ninguém pode correr na tua raia. Só você pode. Só você pode correr na tua raia, mas você fica olhando para a raia do lado. Fica olhando para a raia da outra pessoa. Não importa para você, cara. Importa para você a tua raia. E eu listei aqui algumas coisas que seriam resposta de Deus para nós, porque se nós tivéssemos a capacidade e a coragem de orar hoje para Deus, Deus, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? A vida do fulano é tão melhor, a vida do ciclano está acontecendo isso, o outro parece que para ele é tão fácil. A resposta de Deus para nós seria: cara, não importa para você, me segue, meu. Me segue. E por que Deus nos faria isso, nos falaria isso? Pelo menos eu penso. Primeiro, porque as coisas que Deus nos dá e as coisas que Deus faz para nós é porque Ele sabe exatamente as coisas que nós precisamos. Ninguém vive numa estação, alguém que é um cristão sincero, não vive numa estação sem que seja necessário ele estar lá. Você não vive coisas na tua vida sem que haja um propósito de Deus. Ou você acredita nisso, ou você está servindo o Deus errado. O mundo é cheio de contingências. Existem coisas que acontecem para nós que, cara, acontece porque tinha que acontecer. Mas Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Então você nunca vai encontrar uma situação que você fale assim: Deus, o Senhor me abandonou nessa situação aqui. Não.
Pode ser que a situação tenha vindo por você, não por um propósito de Deus, ou não por determinação de Deus, mas o propósito de Deus sempre encontrará você em toda e qualquer circunstância da vida. Nos momentos de dificuldade, Deus tem um propósito para isso. Ou você acredita nisso, ou não dá para servir o nosso Deus. Então, em vez de nós orarmos a Deus e dizer: Deus, por que na minha vida está acontecendo isso, se na vida do fulano está acontecendo tal coisa? A gente tem que mudar a oração, a gente tem que dizer: Deus, nessa estação da minha vida, qual é a tua graça para mim, Deus? Qual é a tua provisão para mim? Qual é a unção que o Senhor tem para mim nessa estação da minha vida? Nisso que eu estou vivendo aqui, Deus, como o Senhor está trabalhando? Quais são as oportunidades que o Senhor tem? Quais são as coisas que o Senhor tem para fazer através da minha vida aqui e agora? O que o Senhor tem para dar para mim aqui e agora? Qual é a estratégia que o Senhor tem para mim, Deus? Não a estratégia de outros. Porque isso também é uma coisa... Deus é um Deus multiforme, em graça e também em conhecimento. Jesus curou cegos várias vezes. Tinha cego que ele só dizia para o cego: pode enxergar. Tinha cego que ele perguntava para o cego: o que você quer? O que você quer? Tinha cego que ele cuspia, fazia barro no chão e passava no olho do cego. O que eu estou querendo dizer? Deus faz do jeito dele para cada pessoa. Deus não faz igual para todo mundo, irmão. Então não adianta você ficar o tempo inteiro olhando: não, eu quero aprender com aquele outro. Aprenda o que seja necessário, mas não esqueça, Deus tem uma graça para você, especificamente. Deus tem um chamado para você do teu jeito, para você fazer as coisas do teu jeito. Eu vou falar de mim, eu como pregador, por exemplo, tem uma coisa que eu gostaria muito de fazer, que é pregar sem esboço. Eu vejo o Melk prega sem esboço. E aí eu penso assim, falo: cara, que maravilhoso. E eu já tentei pregar sem esboço. E sabe o que acontece comigo? Eu não consigo. E aí eu posso ir para Deus e falar assim: Deus do céu, mas o que o Senhor tem com o Melk que não tem comigo? Ah, Melk, velho, eu vou ficar olhando aqui o Melk pregar e eu vou ficar vendo o que ele faz. Quantos passos para a direita que ele dá, quantos para a esquerda. Se ele memorizou os versículos, ou se por um acaso ele não tem um esboço escondido aqui no chão que ninguém está vendo. Se eu fosse perguntar para Deus, provavelmente Deus me faria: cara, não interessa para você, o Melk tem uma memória boa, você não tem, escreva o esboço aí, larga a mão de ser trouxa. Eu chamei você para pregar com esboço. Pregue com esboço. Aqui, o meu esboço está aqui, ó. Eu, inclusive, tenho umas coisas que eu coloco em amarelo, porque daí eu sei que essa aqui é a parte. Eu sou eu, meu irmão. Você é você. A tua luta não é a minha luta. A tua graça não é a minha graça. O teu dom não é o meu dom. E que bênção que é assim, porque a Bíblia diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seria a coisa mais chata do mundo se todo mundo fosse igual. Outra coisa que está em amarelo no meu esboço. Então eu tenho esse aqui, é para você frisar bem. Frise bem esse aqui que está em amarelo. O contentamento acaba, meu irmão, quando a comparação começa. Não existe contentamento que resista à comparação. Não existe nenhum. Todo contentamento acaba quando a comparação começa. E tem mais um detalhe, que eu sou experiência viva disso. Eu sou prova viva de que nada abre mais portas na vida de uma pessoa do que o contentamento. Eu costumo falar que Deus não dá nada novo para ninguém que não é feliz pelo que já tem. É impossível Deus poder dar uma coisa boa, nova para você, sem que você sinta contentamento por onde você já está, pelas coisas que você já tem. É impossível. É impossível porque você estaria sendo um filho ingrato. E Deus não deseja isso para nós. E eu fico imaginando quantas pessoas fecham a porta da bênção de Deus por falta de contentamento. Por não conseguir se alegrar nas coisas que já tem. Na vida que já tem, na esposa que já tem, na casa que já tem, no carro que já tem.
E você fica que nem um doido, correndo atrás de sempre algo novo, em busca de algo que te satisfaça. Deus não vai dar. Deus não vai dar. Porque a coisa que mais abre portas na vida de uma pessoa é o contentamento. O funcionário que é promovido na empresa não é aquele que está falando mal da empresa. Não é aquele que está amaldiçoando o trabalho. Não é esse cara, não vai ser promovido. O cara que é promovido é aquele que mesmo numa empresa difícil, com um chefe difícil, com coisa difícil, o cara levanta de manhã, dobra o joelho e fala assim: Deus, está tudo difícil, mas obrigado por isso aqui. Obrigado porque eu estou onde eu deveria estar. Foi o Senhor que me colocou. Obrigado por isso. E eu queria incentivar você a fazer 3 orações. Sempre que você estiver rolando a tua tela, faça 3 orações. Antes de rolar a tela. No meio de rolar a tela. E depois de rolar a tela. Fique orando. Tipo, sabe orando em todo o tempo? Fique assim. Faça 3 orações. Deus, obrigado por ter me feito do jeito que o Senhor me fez. Obrigado por ter me dado o que o Senhor tem me dado. E obrigado por ter me colocado onde o Senhor me colocou. Usa a minha vida, Deus, para transformar o mundo num lugar melhor aonde eu estou. E rola a tela. E Deus, obrigado por ter me dado o que o Senhor me deu. Obrigado por ter me feito do jeito que o Senhor me fez. Obrigado por ter me colocado onde o Senhor me colocou. Obrigado, Deus. Você vai sentir um alívio. Se você não sentir alívio, você pode vir me cobrar depois. Você vai sentir alívio. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado porque eu não sou o outro. Obrigado porque o Senhor não me colocou lá no lugar do outro. O Senhor me colocou aqui, há um propósito para mim aqui, há uma graça para mim aqui. Então, obrigado, Senhor. Em terceiro lugar e último, eu queria dizer para você, meu irmão, que se você não sabe qual é a tua corrida, se você não sabe ainda qual é o teu chamado, as coisas que Deus colocou para você, não descanse, meu irmão, até que você descubra. Não descanse. Não descanse até saber exatamente qual é a sua corrida. Porque a Bíblia disse aqui, nós lemos, que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Todo mundo tem uma corrida proposta. Cada um de nós tem uma corrida que foi dada para nós por Deus. E se nós não sabemos qual é a corrida, nós corremos 2 grandes perigos. O primeiro é ficar tateando no escuro, tentando pegar a corrida de outras pessoas para serem a nossa corrida. E hora a gente vai achar legal ser tal coisa, outra hora a gente vai achar legal ser outra coisa, outra hora é outra. E a gente vai ficar igual umas baratas tontas, procurando uma boa corrida, olhando para raias do lado, procurando ser uma pessoa que nós não somos, porque nós não sabemos ainda quem nós deveríamos ser. E isso não é fácil de ser encontrado. Mas eu tenho certeza que se nós orarmos a Deus, Deus nos revelará, porque é propósito dele. Então, se você não sabe, não fique procurando em outras corridas. A solução não está em olhar outras corridas, a solução está em perguntar para Deus: Deus, qual é a minha corrida? E se a gente não sabe exatamente qual é a nossa corrida, ou se a gente não tem certeza dela, a gente pode incorrer num segundo problema, que é o problema de ficar o tempo inteiro tentando provar a nossa corrida como sendo uma corrida boa. Ficar tentando demonstrar que a nossa corrida, cara, venham para a minha corrida. A minha corrida é tão boa. A minha corrida é tão fantástica. Olha o que Deus está fazendo na minha corrida. Venham para a minha corrida. E aí tem gente que fica o tempo inteiro tentando afirmar a sua própria corrida. E lá no fundo isso é um grito desesperado da pessoa, dizendo assim: cara, eu não tenho certeza da minha corrida ainda. Eu não tenho certeza que essa é a minha corrida. E há uma história no Evangelho de João também, aquele a quem Jesus amava, relatado no Evangelho de João, no capítulo 7. E essa história diz que estava quase chegando o tempo de Jesus ir para a Judéia. Eles estavam na Galileia. E chegando o tempo de ir para a Judéia, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus,
Ninguém que faz as obras que o Senhor faz mantém isso em segredo. O Senhor deveria mesmo ir para a Judéia agora, que lá está o movimento. O movimento está lá na Judéia. Vamos lá, vamos fazer uns posts, vamos gravar uns vídeos, vamos soltar na internet, vai bombar. Olha. E a Bíblia diz no versículo 5, que é para mim a chave assim, do sentimento que estava neles. A Bíblia diz no versículo 5 de João 7 que nem os irmãos de Jesus mesmo acreditavam nele. O que aqueles caras estavam dizendo para Jesus? Jesus, se prova aí, cara, porque tá difícil acreditar em você. A gente tá vendo, mas não dá. A gente precisa do teu grande finale. Vamos lá para a Judéia e lá você faz uns milagres assim, e daí vai todo mundo crer. E a resposta de Jesus para aqueles discípulos, para mim, é a chave de uma vida que conhece a corrida. Não agora, e não por isso. Eu sintetizei, tá? A resposta dele é mais longa, mas se você ler, é isso que ele disse. Eu vou para a Judéia, mas não agora, e não por isso. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, cara, eu não preciso provar nada para ninguém, cara. Eu não preciso ficar postando, eu não preciso, cara, eu sei a minha corrida. Eu não preciso ficar levantando o ombro aqui para ver para onde vocês estão correndo. Vão para a Judéia, vão. Eu não agora, e não por isso. A minha corrida não é ser um espetáculo. A minha corrida não é me tornar um show para que todo mundo veja. A minha corrida não é angariar seguidores por conta do meu sucesso. Vocês estão querendo me colocar uma corrida errada. E sabe que hoje está cheio de gente com boas corridas. Gente sincera que tem corrida boa, mas que está sendo esmagado pelo peso de vá lá para a Judéia. Tem gente que tem corrida boa de ser dona de casa. De fazer comida, cara. De cuidar de criança. Tem gente sendo esmagada pelo peso da necessidade da afirmação na corrida. Você está feliz já? A tua corrida é ser funcionário dessa empresa aí. Mas você fica esmagado no peso da corrida dos outros. Que Deus está dizendo para mim, para você hoje, cara, foca na tua corrida. Foca na tua raia aí, ó. O texto de Hebreus continua: corram com perseverança a corrida que está proposta para vocês, olhando para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Corre a tua corrida, meu irmão. Esquece a corrida dos outros. Esquece a corrida do cara que você admira. Graças a Deus por ele, celebre com ele, mas pelo amor de Deus, corra a tua corrida. Corra a tua corrida. Eu acho que a resposta para o comentário da Helena, eu fiquei pensando que eu responderia para ela. Isso é o que Deus responderia. Mas eu acho que eu mesmo responderia para ela. Eu falaria: Helena, é muito legal ser eu. É uma bênção ser eu. Oh, mas que mitidez é essa? É legal ser eu porque eu sinto que eu estou sendo o que Deus me chamou e me criou para ser. Eu sou o marido da Cissa, o pai delas. A comida na minha mesa que foi conquistada com dignidade. Eu não sou o pregador mais talentoso do mundo, mas eu tenho certeza de que Deus conta comigo do meu jeito. Eu pastorei uma pequena igreja junto com outros irmãos, e eu sei que eu estou no lugar onde Deus me colocou para estar. E se um dia for para ir para a Judéia, eu posso até ir, mas que não seja pelo motivo errado, que seja a minha corrida, que seja no tempo da minha corrida,
que seja na graça derramada sobre mim, que seja na unção derramada sobre mim. Eu não quero correr a corrida de ninguém, eu quero correr a minha corrida. Que vai chegar o dia que vou chegar no final dela e Deus vai falar: servo bom e fiel. Que te importa os outros, meu irmão? Segue-me, siga a tua corrida. Eu acho que tem muitos de nós hoje que precisamos pedir perdão para Deus. Eu mesmo, quando eu escrevi essas coisas aqui, eu fui levado ao arrependimento. E muitos de nós, eu acredito que hoje precisam ser levados ao arrependimento. Porque tem muita gente correndo corrida errada aí. E daí quando dá com a cara no muro, fala para Deus: Deus, mas por que eu? Por que comigo? Eu acho que hoje a gente precisa se arrepender e pedir perdão para Deus. Deus, me perdoa por estar olhando para outras corridas e ter esquecido da minha. Sabe, eu me lembrei agora aqui, nas Paralimpíadas os corredores correm com um outro do lado, né? A gente é um corredor cego, que está sendo tentado pelo som que vem de outras raias lá. E a gente abandonou o nosso guia, que nos mantém na nossa própria corrida. É tempo de parar hoje, de repente levantar a mão e gritar: eu estou cego aqui, eu preciso do meu guia de volta, me leva para a minha raia, me leva para a minha pista, eu quero correr a minha própria corrida, não ficar olhando por cima dos ombros a minha corrida. Eu tenho um desafio para você essa semana. Eu queria que você se arrependesse, se for necessário, todas as vezes que a cobiça pela corrida alheia invadiu o teu coração. Se arrependa, peça perdão para Deus. Eu queria que você clamasse a Deus, se caso você ainda não sabe, para que Ele derrame no teu coração um entendimento absolutamente claro a respeito de qual é a sua corrida, qual é a tua trilha, qual é o teu caminho. E eu queria que você fizesse as 3 orações de agradecimento. Deus, obrigado por ter me feito do jeito que o Senhor me fez. Obrigado pelo que eu tenho, Deus, pelas coisas que o Senhor tem me dado, os talentos que tem me dado. E muito obrigado, Deus, por ter me colocado onde eu estou. O lugar em que eu estou foi o lugar onde o Senhor me colocou. Não há lugar melhor para se estar. Que a tua semana seja assim. E eu termino lendo o versículo 12 do capítulo 23 de Mateus, escrito na Bíblia a Mensagem. O versículo 12 de 23 de Mateus diz o seguinte: se você estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, você terá a vida plena. A vida plena é consequência de uma vida satisfeita em ser ela mesma. Ninguém é pleno sem ser satisfeito consigo próprio. Eu queria convidar você a ficar de pé antes de nós cantarmos e orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter me feito e ter nos feito, Pai, do jeito que nós somos. Obrigado pelos recursos que o Senhor nos deu, cada um deles, dons, talentos, habilidades específicas. O Senhor conta com eles. Obrigado, Senhor, por ter nos colocado no lugar onde nós estamos, no tempo que nós estamos. Nos ajuda a glorificar o Teu nome, Deus, aqui. Que haja clareza das corridas, ó Pai, sobre a vida de cada um de nós. Nos dá clareza da nossa própria corrida, Deus. Seja o nosso guia, assim como aqueles guiam os cegos na corrida, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos guie na nossa. E que Teu nome seja glorificado na nossa vida. Que ao chegar no final, a gente tenha a capacidade de responder, Deus. Deve ser muito bom ser você. Que essa pergunta seja respondida com sim. Sim, porque nós somos o quem o Senhor nos definiu para ser. Nos dá a Tua graça, Deus, para viver nesse mundo. Para a glória do Teu nome. Amém. Sonhos ou seus, Jesus.